Boa noite, tudo bom? Graças e paz. Estamos começando mais um programa Papo de Visão. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante, muito relevante para a nossa geração. É um tema que toca na educação e traz aspectos muito importantes para nós, enquanto a igreja, enquanto cristãos, para que possamos aprender melhor a palavra do Senhor e sermos influentes, né, através ali da educação formal e ter relevância em nosso meio. O tema hoje será o seguinte, tema proposto hoje, a educação pedagógica, amém? Eu chamo a vinheta para a gente começar mais esse programa. Papo de Visão, alinhando ideias, conectando a mente com a ação. Para início, eu venho chamar o nosso convidado, ilustríssimo Reverendo Vicente, nosso pastor local aqui da Igreja Presbiteriana em Coruripe. Nosso pastor, ele tem o título de mestre, fez ali o seminário, depois fez ali após, se não me engano, em pedagogia, tem um currículo bem vasto e a gente estará conversando um pouco sobre esse tema que é muito importante. E a primeira pergunta é para o nosso pastor. Reverendo, qual é o papel ou função da educação como prática espiritual? Boa noite, Mateus e ouvintes deste canal e desse programa aqui, Papo de Visão, né? Para abrir a mente e realmente trabalharmos ideias maravilhosas. E esta pergunta ela é relevante porque nós precisamos trabalhar e trabalhamos com a educação não só formal, né, mas a educação informal. E ela é relevante e tem de ser relevante porque a educação é que nos conduz no meio social, é que nos orienta no meio social e dá-nos condições, uma direção para vivermos e discutirmos, né? Termos o alimento da fala, da comunicação e do propósito também de vida a qual nós temos vivido, o propósito de vida ao qual nós fomos chamados, né? Que é viver em comunidade, e para viver em comunidade nós precisamos nos comunicar. E o papel da educação é este, né? Como base fundamental da convivência humana, porque sem educação, sem a fala, sem o conteúdo cultural da língua e das relações sociais, nós não desenvolveremos nada em nenhum aspecto. Mas essa relevância da educação é importantíssima e diretamente vem desencadear na questão também espiritual, que é de extrema importância do ser humano, porque nós fomos criados por Deus, pelo Senhor do céu e da terra, para que convivamos socialmente. E essa convivência parte do pressuposto, entendo eu, que é do Criador, para que comuniquemos também com Ele, pois Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e esta imagem e semelhança comunica com aquele que é o seu Criador, o seu Senhor. Então, educação trabalha com isto e vivencia este aspecto de comunicar-se, viver relações com o outro e com o seu Criador. Perfeito, excelente colocação, né? A educação no meio cristão é muito importante, né? Para a gente poder passar as nossas ideias, influenciar, né? Da forma devida
sem educação, sem leituras, né, isso seria um pouco difícil. Mas, indo nesse tema ainda sobre a pedagogia, o senhor no seminário e também, que fez ali, o seu mestrado, né, após em pedagogia, com certeza deve ter estudado sobre John Amos Comenius, que é considerado pai da pedagogia, moderna, né, teve bastante influência, em todo o meio acadêmico, né, no seu modo, de ver ali a pedagogia, né, em contraste com a pedagogia escolástica que sempre foi praticada. Na visão do senhor, como, mestre, acadêmico e pastor, ah, como que é a influência da pedagogia comeniana, na vida espiritual e religiosa? Como que se influencia esse processo? Fizemos o seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, né, que seminário, na época, muito concorrido, e no meio do seminário, nós entramos no curso de pedagogia na Universidade Presbiteriana Mackenzie e fomos levando, né, os dois cursos, tanto o seminário quanto o curso de pedagogia. E aí eu terminei o seminário e tive de vir para a região, que era ligado, né, na Bahia, e tranquei o curso de pedagogia. Depois retornei um ano, depois retornei para terminar o curso de pedagogia no Mackenzie e entrei no mestrado, né? Mestrado que não é pós-graduação, é mestrado porque é estrito senso. E aí fiz também o mestrado na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E essa formação, tanto teológica, né, seminário, faculdade de teologia, pedagogia e ciências da religião, ciências sociais e religião, que foi o curso que eu fiz de mestrado, sempre a gente tinha uma percepção desses teóricos, e principalmente na área pedagógica do Comênios, que quem passa por pedagogia, se não leu alguma coisa de Comênios, está cometendo um grande erro. E aí nós olhamos este aspecto, né, já pela questão espiritual do seminário, né, faculdade de teologia, pedagogia também, por termos Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre tem um aspecto religioso. E esta ideia do Comênios é interessante, porque Comênios vem de uma época, foi de uma época, melhor dizendo, que era medieval, né? Estava naquela época do medievalismo. E então tinha de sair alguma coisa, tinha de apresentar alguma coisa. E Comênios, com outros também, mas principalmente ele, né, do século XV, século XVI, ali 1592 a 1670, que foi o período de vida de Comênios, ele apresenta, então, essa proposta de ensino, né? Proposta pedagógica, modo mais moderno de falar. Então, a didática moderna de Comênios não é que é moderna para o princípio e a terminologia que nós usamos hoje como modernidade da época moderna agora. É porque estava saindo da era medieval e tinha de apresentar ou ter alguma coisa diferente. E Comênios, então, escreve a sua pedagogia, a sua ideia de ensino, que deveria e teria de envolver todo o ser humano. E o princípio, como era religioso também, com viés
metodista, se não me falha a memória, né, uma linha metodista, ele trabalhou esse aspecto com a Bíblia. A Bíblia é o manual, é a diretriz religiosa ímpar, direta. Então, como Comenius pega isso, desenvolve o seu aspecto de pedagogia, de ensino, para envolver o ser humano. Quando isto se dá, a Bíblia já não é antiga, mas nova. Não nova somente no sentido da época de Comenius, mas nova no sentido que hoje também. Ela nos ensina e nos orienta a vivermos uma vida de prática educacional. Prática educacional desenvolvendo a prática espiritual. Então, prática pedagógica ou de ensino, né? Instrução, e a religião como o todo deste ensino para mostrar a outras pessoas o quanto é valioso o ensino, a educação, a pedagogia instruída pela direção bíblica, escritura, palavra do Criador. Então, é importante e necessário, sempre foi e sempre será, para que o ser humano desenvolva o seu aspecto também religioso ou espiritual, como queira, com um desenvolvimento melhor, com clareza melhor, com aspectos positivos do ensino, da educação, da pedagogia. Vamos iniciar o segundo bloco e eu já peço a música Teus Altares, de João Alexandre. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Oh, oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si.
Amém. Glórias a Deus. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e ninho para si. Eu encontrei teu Senhor e Deus meu. Uma parte dessa linda, esse lindo poema de João Alexandre. Eu venho convidar o irmão Pierre nesse segundo bloco. Irmão Pierre, que é membro da nossa igreja presbiteriana aqui em Coruripe, tem servido fielmente aqui na obra, e é uma bênção ter o irmão aqui conosco. Amém? Seja bem-vindo. Boas-vindas ao irmão João, a irmã Jaqueline também. Sejam bem-vindos aqui. Dando continuidade, na sua visão, como que a teoria educacional em Comênios ela se relaciona com a pedagogia hoje de nosso país? Essa teoria educativa de Comênios, ela foi formulada, né, após o período da reforma, né, no século XVI, no século XVII, ela tem uma relação surpreendente e fundamental com a pedagogia que ela é praticada no Brasil hoje. E assim, Mateus, em muitos aspectos ela funciona como uma base teórica para o que buscamos. Ela simplesmente deu embasamento para o que a gente conhece hoje como a nossa educação moderna, não necessariamente num contexto ideológico, né, principalmente, né, do que a gente vê, né? A gente sabe que a ideologia, infelizmente, ela está muito forte no que tange ao viés ideológico, né? Infelizmente, a doutrinação e o viés, ele corrompeu muito a educação, e esse não foi o objetivo do pós-reformador Comênios. O intuito dele foi democratizar e defender a educação para todos, porque a gente sabe que naquele período da Reforma Protestante e antes, a Igreja Católica Romana ela tinha um monopólio de tudo, da economia, poderio geográfico muito grande, né, de territórios, da educação, das artes, das ciências, enfim, de tudo. E era uma coisa assim muito elitizada, né? Era implementado o método escolástico, né? O método escolástico romanista, que era muito elitizado. E o que é que aconteceu? Comênios, a fim de quebrar esse paradigma, né, sendo impulsionado por Lutero, né, que deu o pontapé, o estopim da Reforma Protestante, Comênios ele acabou dando continuidade de uma maneira a democratizar a educação. O lema dele era ensinar tudo a todos, mulheres, crianças, pobres, brancos, pretos, todos, sem exceção e sem acepção. E hoje, no Brasil, a nossa Constituição Federal, ela garante o direito e a educação para todos, sem distinção de gênero, ou seja, bebeu demais de Comênios. Infelizmente, a gente tem como patrono Paulo Freire e amargamos péssimos índices no PISA, nas avaliações educacionais. O Brasil, infelizmente, amarga os últimos lugares no ranking do PISA, né, por partir para essa fonte. Mas Comênios ele acabou deixando uma herança para o mundo inteiro, inclusive para o nosso país. Então, se a gente tem, no geral, uma educação de qualidade, uma educação acessível, se temos boas universidades, né, se temos o que temos de bom na educação, essa amplitude, essa abrangência que tem na educação e essa acessibilidade para todos, nós devemos, não a Paulo Freire nem a outra pessoa, mas sim, com certeza, a Comênios e a outros reformadores que acabaram com esse conceito elitizado, acabaram com essa centralização de poderio romanista e passaram para muitas pessoas, expandiram para muitas pessoas, e é por isso que hoje, graças a Deus, nós temos um acesso mais democrático, um acesso mais livre, né? E graças a Deus, né, pelo fato de Comênios e de tantos homens terem lutado para fazer uma coisa assim, sistematizada, uma coisa muito organizada e dar esse acesso, essa possibilidade para que todas as pessoas elas pudessem ler. Os reformadores, eles tinham em si
essa preocupação de que todos pudessem ter conhecimento. Comênios, ele demandava que as pessoas, nesse contexto educacional, que elas todas aprendessem também a ler a Bíblia, que ela tivesse oportunidade de ler a Bíblia, ou seja, uma herança também da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante tinha muita essa preocupação, não só religiosa, mas também educacional. E Comênios, ele queria que não fosse uma coisa meramente religiosa, meramente espiritual, apesar que a gente sabe que esse é o aspecto mais importante, como no escolasticismo. Então, Comênios, ele quebrou um tabu, ele rompeu diversos paradigmas, ele quebrou barreiras e ele construiu pontes para diversas pessoas. Então, se hoje temos um ensino democrático, acessível, e se hoje temos essa possibilidade, essa liberdade toda, foi por conta de Comênios. Graças a Deus também na época, né, pela influência da imprensa de Gutenberg, né, as ideias ali puderam ser bem facilmente espalhadas, né, principalmente a obra didática Magna, né, de autoria de Comênios, que pôde ali trazer uma nova visão, né, esse algo ali bem novo, né, para que pudesse chegar até a gente. Aproveitando nisso, para ti, irmão Pierre, você já falou da relevância no meio educacional e no meio religioso, como que a didática ali de Comênios, né, ela influencia hoje em nosso meio religioso, em meio da igreja, nas universidades, nos seminários, principalmente. Qual é a sua visão sobre isso? O pessoal, às vezes, tem um certo preconceito e, às vezes, parte até do meio evangélico, né, da questão do anti-intelectualismo, mas grandes cientistas, grandes filósofos, pessoas de uma grande envergadura intelectual tiveram uma grande contribuição para o mundo como um todo. E no contexto da educação, não foi diferente. A principal universidade do mundo, que é Harvard, foi fundado, inclusive, por um protestante, que é John Harvard, né? O Mackenzie tem um viés religioso também, dentre outras universidades grandes que a gente pode citar, né? Então, aproveitando aqui que a gente já chegaria ali para o segundo bloco, eu já chamo a música Fim de Tarde no Portão, de Estênio Marços. Espero ver se a internet do irmão volta para ele continuar a sua resposta. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Todas essas fontes que ele bebeu, mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Estão ouvindo? Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel,
tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de Tarde, de Márcio Stênio. Grande, grande música. O irmão Pierre voltou aqui e ele vai continuar ali a sua resposta. Irmão Pierre, só para relembrar, eu gostaria que o senhor continuasse a falar sobre a relevância do ensino de Comênios na religião. A Reforma Protestante e Comênios também, como ele bebeu muito dessa fonte, tinha a preocupação com a leitura individual da Bíblia, certo? Porque a Bíblia ela não era de acesso a todos, era tudo elitizado, tudo, inclusive a leitura da Bíblia, tudo muito restrito ao clero e às elites religiosas. E a Reforma Protestante, ela democratizou a leitura da Bíblia e incentivou o aprendizado educacional para que as pessoas pudessem aprender a ler a Bíblia. Então, Comênios, ele também trouxe isso, ele abraçou essa necessidade. Foi muito importante, de fato, né, a pedagogia de Comênios para que a religião ali pudesse ter um efeito, porque com a reforma, tanto na influência política como na influência econômica, em diversos setores ali, a religião foi muito importante, né, porque antigamente uma Bíblia, por exemplo, custava um preço ali de uma geladeira, né, então com a imprensa de Gutenberg e com a pedagogia ali de Comênios, isso facilitou bastante, né, para que hoje a gente pudesse ter as ideias ali da reforma, e na universidade também os métodos de ensino, né, fossem ali mais, os alunos aprendessem de forma melhor, né, de uma forma sistematizada. Então, trazendo isso para o meio ali religioso, isso é bom para quem está ensinando, né, muito bom ali para quem está aprendendo, porque forma a melhores pastores, melhores seminaristas, e isso é bom para a igreja do Senhor, né, porque não basta só ensinar, os alunos têm que aprender. Então, o método de de Comênios dizia, né, diz, não passe para outro bloco sem antes que os alunos tenham ensinado ali, né, então, embora nem professores façam isso, um aspecto da pedagogia de Comênios, e isso foi muito relevante ali para mudar a forma que vinha sendo feita a pedagogia. Eu vou chamar aqui o nosso pastor, e também o Pierre, se ele já tiver voltado, para a gente dar início ao terceiro bloco, né? E já encaminhar ali para o final, né? E a gente poder desenvolver melhor aqui em conjunto um pouco sobre a, a pedagogia, né, de Comênios. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre a obra didática magna, né, de João Amos Comênios, que foi ali o seu material, o seu livro, que deixou para a gente, né, e nós temos todas as informações, ele também escreve outros livros, mas esse aqui foi o principal e inovador para a sua época, né, para trazer essas ideias deles que batiam de frente ali com o que era feito em relação à pedagogia, né, uma pedagogia escolástica, né, romana, e como um bom cristão, Comênios, ele traz ali na sua obra didática magna, né, outros aspectos. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre esse livro maravilhoso, né, que a gente que é lido até hoje, né, e temos acesso. Pois bem, Mateus e ouvintes, o João Amos Comênios, claro, eu não sei se eu falei aqui antes, mas no início eu estava muito preocupado em falar em relação à Universidade Metodista, e se não me falha a memória, eu citei Comênios como metodista. Na realidade, é luterano, né? Se eu dei essa gafe, eu estou consertando aqui, só para... Ela foi luterano e
posteriormente pastor luterano. Trabalhou na sua obra principal, né, e formosa, como a gente chama, que todos deveriam aprender indistintamente, e não só aprender, ser instruídos, ser orientados, conduzidos, mas principalmente na verdade, que é a base bíblica, por isso que ele usou a Bíblia, a Escritura Sagrada, como base Quando puder, minha para gente, vai compartilhando aí o pedagógica. E desta forma, não somente para obedecer a Deus, ao Criador, ao Senhor de todas as coisas, mas para que este ensino, esse desenvolvimento, este aprendizado fosse passado para outras gerações. E, na realidade, o ensino tinha como objetivo a ideia pedagógica de Comênios é que fosse ensinado tudo a todas as pessoas, né? Que não houvesse guetos sociais, né? Infelizmente, como existe hoje, né? Cota para isso, cota para aquilo, né? Esse tem, aquele não tem. E, na realidade, existia isso antes, pois o medievalismo traçava esse campo, porque quem tinha condições, quem era grande feudal, tinha os seus aspectos melhores em termos econômicos e de mando. Então, por isso que era separado. Aí vem essa novidade, por isso que o pai da didática moderna, trazendo e imprimindo na sociedade, indo de encontro a todos essas barreiras colocadas por aqueles que mandavam, né? Inclusive o romanismo, que detinha o poder de todas as áreas, né? De todas as artes. E aí vem esse aspecto, olha, vamos mudar isso. E como é que se muda? Pelo ensino, pela instrução. E Amós Comênios, como instrutor, como professor, como teólogo, como pastor, vai colocando isso. Inclusive, a gente pode ver também, ele cita em sua obra a Bíblia muitas vezes, mas um texto que está em Gênesis capítulo de número 18, verso 18 e 19, que Deus orienta ao seu povo, através de Abraão, para que leve a outras gerações, conduza a outras gerações, né? Oriente outras gerações. E o principal objetivo é temor e obediência a Deus. Como é que você obedece e tem temor de Deus? Com instrução, com capacidade de pensar, de elaborar ideias e ter um compromisso muito mais íntimo, muito mais sério, muito mais visualizado, porque você tem instrução para isso. E a Escritura Sagrada lhe dá essa instrução principal. Então, isso desenvolve muito o ser humano, desenvolve muito no aspecto da obra de Comênios, que é esta ideia. O ser humano aprende, todos aprendem, devem aprender todas as artes, todas as instruções, para que isso seja desempenhado na vida, no dia a dia e em outras gerações. Então, isso é muito importante, um viés muito... Claro, a gente está falando aqui muito resumidamente, mas a ideia é esta, de favorecer ao indivíduo um caminho melhor, um caminho benéfico, um caminho de vida e vida plena, que nós chamamos vida espiritual, vida eterna e assim por diante. Tá bom? Maravilha. E aproveitando aqui o gancho, quando que o senhor teve exatamente o acesso a essa obra ali, né? E ao autor, e qual a relevância hoje no dia a dia do cristão
comum do cristão ali de igreja, que vai na IBD, que assiste os cultos, tem uma profissão ali, enfim, busca ter uma vida em santidade, de aprendizado? Qual a relevância no dia a dia desse cristão? Mateus, você tocou num ponto nevrálgico mesmo. Quando é que a gente descobre um tesouro? Né? Tinha feito o curso, felizmente técnico, né, no ensino médio, e aí você não lê muita coisa, você não tem esse desejo, ou material em mão, muitas vezes, né? Uma época um pouco não muito avançada em termos de você ter material didático, livros, né? Com mais facilidade, principalmente no interior dos estados. E aí, da Bahia, né? Nordeste. Mas chegando em São Paulo, fui fazer o seminário José Manuel da Conceição, eu tinha um professor, e está vivo, excepcional, reverendo Hermes Steinmeier. Ele sempre falava, sempre dizia, olha, leiam, busque leitura, leiam mais, se debruce na leitura, etc. E aí ele sempre indicava, sempre orientava um livro, uma direção, além daqueles normais, né, que ele deveria ler para os trabalhos do seminário. E aí foi onde eu tive o prazer de ser introduzido com essa obra. Né? Eu ser introduzido a essa obra através do reverendo Hermes. E aí, posteriormente, que eu fui para a pedagogia, né? Pedagogia já estava no 3º ano do seminário, e eu comecei a pedagogia. Aí você tem um acesso mais rápido, principalmente na biblioteca da Universidade Mackenzie, né? Biblioteca Central, e aí obras maravilhosas. Então, foi aí que a gente pegou e vimos essa obra, folheamos, fomos lendo. Então, a apresentação é essa. E para trazer isso para a igreja, para o cristão, para a vida prática, é esse aspecto. Você descobre um tesouro e você se alegra com esse tesouro. E esse tesouro é leitura de bons livros, de boas obras. A leitura é vida, a leitura é um aspecto sensacional na vida. Né? Você pega um livro bom, uma coisa boa, obra boa, né? Você não vai pegar determinados livros aí que deveria nem ser escrito. Mas, por exemplo, Rubem Alves, vamos pegar aqui Rubem Alves também, pastor presbiteriano, já falecido, pedagogo, mestre e doutor em pedagogia. Você pega um livro de história simples de Rubem Alves, lê, criança lê, olha assim, viaja, vai longe, ideias maravilhosas, que é obra, coisa maravilhosa, um trabalho maravilhoso, uma leitura maravilhosa, e você se deleita com isso. E o cristão, crente, que não lê, que não busca leitura, ele não vai ler a Bíblia, e quando lê parece que não entende. Graças ao Espírito Santo de Deus, provém milagrosamente, que o Espírito Santo traz milagrosamente, um entendimento. Né? Mas a instrução formal você deixa de ter. Ou você se limita por não ler, por não ter algo extremamente importante e necessário, leitura de bons livros. Essa semana mesmo você me perguntou sobre um livro interessante, A Imitação de Cristo. É excelente. Então, temos que ler coisas boas. Né? Temos que ler, por exemplo, Aristóteles. Ah, não, eu não gosto de filosofia. Filosofia é vida, filosofia é instrução, filosofia é alimento para aqueles que leem, que se debruçam num livro simples modo de falar aqui, né? De filosofia, você vai longe e desenvolve aspectos cultural, social, de todos os sentidos na leitura. E na igreja tem de ter. Na igreja é necessário. Crente, Sim. cristão que não lê,
é duro, terrível. De fato, né? A leitura, voltou aqui. A leitura é fundamental, né, para a nossa vida de Cristo. O senhor comentou sobre a imitação de Cristo, né, de Tomás Kempis, né, um livro maravilhoso, né, mais ou menos dessa época ali, e que nos fala, nos ensina algo simples, né, a santidade, né, como o cristão deve se portar. É quase uma extensão de Provérbios, né, e é um livro maravilhoso. Isso conheci, graças a Deus, através dos estudos, através da leitura, de procurar saber, né. Eu estava vendo, se eu não me engano, o pastor presbiteriano comentando que o processo de ler é duro, é difícil, muito custo a gente aprende a ler, e não somente a ler, mas entender. Mas quando o processo se faz, é maravilhoso, porque abre portas, abre a nossa mente, a gente consegue ter a oportunidade de entender melhor o mundo que nos cerca, né? Então, aproveitando essa questão, já partindo ali para o final do nosso programa, convido os irmãos para a próxima terça-feira estar com a gente novamente. Eu vou pedir aqui novamente a terceira música e já partimos ali para as considerações finais. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz. Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Estênio Márcios, Alguém Como Eu. Essa música é maravilhosa e faz a gente olhar para a humanidade de Jesus Cristo, né, que sofreu ali
tudo que nós sofremos, com a diferença que não pecou. Amém? Meus irmãos, vamos para as considerações finais. Irmão Pierre, você pode trazer as considerações finais, nosso reverendo Sérgio, e para terminar. Primeiramente, né, agradecer a Deus por esse privilégio, né, de falar um pouco, né, do que Deus faz através dos seus servos, né? E gostaria de citar aqui um versículo de Oséias, em que ele diz o seguinte, um versículo que me impactou muito, que transformou minha vida cristã, e que eu espero que impacte a de muitas pessoas, né? Afinal, é a poderosa palavra de Deus. E que diz o seguinte, em Oséias: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Então, pessoal, acima de tudo, que nós sigamos em busca do conhecimento, sigamos em busca da palavra de Deus, que não venhamos a perecer por falta de conhecimento, que não venhamos a ser escravizados pelo conhecimento alheio, que não venhamos correr meramente em busca de diplomas e que não venhamos a ser escravizados por ideologias, filosofias humanas falhas, factíveis e com objetivos escusos, que venhamos a ser autodidatas, que venhamos a ser conhecedores de Deus, de sua palavra, porque a teologia, a palavra de Deus, ela é a mãe das ciências, ela é a mãe de qualquer e toda disciplina que venha a ocorrer na face da Terra. É o conhecimento mais vasto, mais amplo, mais belo, mais puro e verdadeiro. A palavra de Deus, ela é a epistemologia, a base, o alicerce da sociedade e é o único conhecimento que nos dá a eternidade, que nos leva à eternidade, que nos leva para perto de Deus. Então, que a gente busque o conhecimento, que a gente, independente de gostar desses homens ou não, independente de ser católico, protestante, pentecostal, evangélico ou uma pessoa não religiosa, mas que não venhamos a desprezar essa herança que, quer goste ou não, mas é uma herança cristã, é uma herança protestante e é uma herança que abençoa e que impacta a população até hoje. Então, sigamos em busca do conhecimento, em busca da educação e principalmente da palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Rapaz, como faz para aceitar Jesus aqui? Qual botão? Como o Roberto colocou. Pastor, fica à vontade. Muito bem, meus irmãos. O texto bíblico que eu citei anteriormente, de Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Na realidade, o que o texto bíblico nos dá um impulsionamento, uma orientação, e que a reforma protestante e a nós comênios, escrevendo, baseando também nesses textos, nesse e em outros textos, é que houve um alerta. O povo foi alertado a temer a Deus e a obediência a Deus. Temer ao Senhor e obedecer ao Senhor Deus. Não somente naquela geração, né? Não somente naquela geração de Abraão, né? De todos os outros, e de Lutero, e de todos os outros, né? De Calvino, e todos os outros, Lutero e Calvino, e todos os outros, mas a todas as gerações, a ter temor do Senhor, respeito pelo Senhor, e obedecer ao Senhor Deus, Criador eterno, todo-poderoso do céu e da terra. E isto é extremamente importante e nós precisamos ter em mente esta alerta. Sempre colocar na nossa mente e no nosso coração esse alerta que o Senhor nos deu
através da história, através dos escritores, dos reformadores, né, da Igreja, Palavra de Deus, o ensino, né, a Escritura Sagrada, para que obedeçamos e assim desenvolvamos a nossa vida, um ensino para a salvação do gênero humano, daquele que obedece aos parâmetros, aos mandamentos, os estatutos do Senhor Deus, a Escritura Sagrada, que é a mensagem de vida e vida eterna. Então, a Reforma Protestante alertou os escritores, Comênio alertou para obediência e temor ao Senhor. E isso é importante, é necessário, principalmente a nossa geração e a geração futura, a qual nós temos que orientar, conduzir para isso. Para finalizar, eu gostaria de deixar Salmos, então, de número 1, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é importante a gente estar alinhado com a palavra do Senhor, porque o nosso mundo tem muitas filosofias, né? Muitas visões ali, infelizmente, que vão de encontro à nossa palavra. Então, a educação cristã é importante, para a pedagogia cristã, vou colocar assim, para a gente poder estar alinhados com a palavra do Senhor, aprendendo e praticando aqui a obra do Senhor. Amém? Eu agradeço aos irmãos que participaram hoje, irmão Pierre, o nosso pastor Sérgio, o irmão presbítero Robério, que nos ajudou aqui na parte mais técnica. Os irmãos me perdoem aqui, rindo por questão técnica aqui, mas agradecemos também aos irmãos do chat, João Vitor, irmã Jaqueline, o Marcos Santana, Missão e Implantação na Prática, Nivaldo Cortez, Mateus Bittencourt, oficial também, Jeová, Bispo Trindade, e todos que participaram aqui, sejam muito bem-vindos. Se Deus quiser, semana que vem, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, estaremos novamente por aqui. Amém? Deus abençoe e ótima noite. Boa semana. Papo de Visão, alinhando ideias, conectando a mente com a ação.